No dia 5 de agosto, estreia Música de Brinquedo, a série infantil do canal Nick Junior Brasil. O projeto surgiu a partir do álbum homônimo Música de Brinquedo, lançado pela banda Pato Fu em 2010. E nós, do Estação Nerd, tivemos a honra de entrevistar a Fernanda Takai e os idealizadores da série. Confira! Muito agradecida, uma honra estar aqui com vocês. Uma honra estar aqui com vocês, realmente eu adorei o projeto, acompanho já a plataforma há muito tempo, então já conhecia o álbum, projeto, né, Música de Brinquedo. E eu gostaria de saber, assim, quais foram as inspirações de vocês, se vocês se inspiraram realmente. Lembrei muito de Castelo Rá-Tim-Bum, dessa pegada dos brinquedos, se vocês se inspiraram também nessas produções nacionais. Bom, eu acho que tem uma longa lista de inspirações, assim, né? Porque acho que tanto a gente aqui do Pato Fu quanto o Giramundo somos cria ali desde Muppet Show, né? Uhum. O Fernando Gomes, assim, nosso herói, nosso diretor querido, trabalhou em muitas produções aqui brasileiras, né? Como você falou, o Castelo, Vila Sésamo, né? Ilha Rá-Tim-Bum, Bambalalão, lá na pré-história ali, né, da história dele mesmo, assim. E eu acho que a gente acumulou durante esse tempo todo essa vontade secreta, né, de ter o nosso Música de Brinquedo, que era um projeto ao vivo ali na estrada, né, só presencialmente quem poderia né, estar na cidade onde a nossa caravana passaria, né, do Música de Brinquedo. A gente registrou em alguns momentos, né, em 2 DVDs, tanto o 1 quanto o 2, mas estava com aquela vontade, né, uma vontade também de como a gente pode desenvolver isso mais, né, assim, como os monstros, o Grok e o Ziglo, qual que é a vida deles aqui fora desse show? Era meio misterioso, né, até para a gente mesmo. E eu acho que a gente foi inventando umas histórias, assim, nas nossas cabeças aí, o Chuchu, o Marcos e o Ulisses, eles, né, podem falar para você também, mas a nossa convivência na estrada sempre deu margem a muita ideia, né, e a muitas... A gente acha que fazia até roteiro sem saber que estava fazendo roteiro, sabe? Aí na hora que parou para fazer o roteiro já tinha um tanto de coisa guardada para nada, né? Então, assim, acho que é uma soma de pessoas que amam esse tipo de entretenimento, sabe? Que junta música, teatro, boneco, e um humor muito refinado, sabe? Muito que ele é refinado, mas ao mesmo tempo ele é pop, assim, ele vai para a família inteira sem cortes, né? Isso é legal, isso acho que a gente precisa nesse momento hoje que tem as crianças também são expostas a tanta coisa desde muito novinhas, assim, e que às vezes, né, a gente fica na dúvida, será que os pais ou os avós, sei lá, estão se divertindo também? E eu acho que música de brinquedo trabalha nessa esfera, sabe? Que a pessoa, você pode ser criança, mas você pode ser adulto, pode ser mais velho, você vai achar legal, você vai se divertir, você vai sorrir, vai querer mostrar para mais gente. Então, acho que essa foi a nossa tentativa, né? Legal, perfeito. Eu até gostaria de perguntar realmente sobre o roteiro, porque deu para ver que tem tramas e subtramas, né? Então tem o pessoal do estúdio, tem a vilã ali que aplica as multas, os ratinhos também. Então é complexo. São 13, 14 minutinhos ali de episódio, mas são várias tramas. Então eu gostaria de saber qual que foi essa dificuldade para vocês encaixarem essas tramas? Quanto tempo vocês levaram para gravar os roteiros? Porque, né, para escrever os roteiros, porque realmente deu para ver que tem muita sutileza ali desses diálogos e as tramas se intercalando. Eu adorei. Que bom, que bom. Quer falar um pouquinho, Ulisses ou Marcos? Vai, Marcos. Olha, o que eu acho sobre os roteiros é que é um trabalho muito interessante do John, né? No desenvolvimento dos personagens e dos roteiros, até na caracterização deles. E o que eu penso assim, desenvolveu na gente, e isso o Giramundo também tinha um pouco, o Ulisses também trabalha com roteiro, o Álvaro, o diretor
criador do Giramundo, a gente percebia nisso, né? Pô, como que o criador do Giramundo construiu 1000 bonecos, 1000 desenhos diferentes, através da capacidade de observação. Então, isso foi muito desenvolvido na gente. Muitas das histórias do Música de Brinquedo vêm da memória do John, desse baú de experiências, né? De observar tanta coisa que aconteceu em shows, né? Tanta coisa que aconteceu também no Giramundo, a experiência dos atores do Giramundo na construção dos personagens, vem muito desse patrimônio pessoal interior, né? De observar personagens engraçados, pessoas reais que tinham tiques, que tinham manias. E hoje a gente é assim, a gente vira uma antena de esquisitices do bem, né? De situações que a gente automaticamente, às vezes é um modo de falar, às vezes é um tique, um comportamento, e que vem da nossa memória. A outra coisa que é contemporânea, que é muito forte, é que é essa parte das séries, né? A gente pensar séries como Steven Universe, Simpsons, né? Mesmo o South Park, e voltando um pouco, né? O Hanna-Barbera, os Flintstones, e voltando mais ainda, né? Os cartoons da divergência ali da Disney, né? Aqueles cartoons que, né? A Pantera Cor-de-Rosa, aqueles cartoons tão ligados ao design gráfico, né? Onde as coisas não eram especificamente realistas, mas eram mais sugeridas. Então, houve uma explosão, assim, vamos dizer, no mundo dos roteiros, né? Os roteiros começaram a ser produzidos com uma outra visão, uma visão, assim, vamos dizer, meio Minecraft, assim, infinita. Os roteiros são infinitos, eles vão caminhando e vão crescendo organicamente, através do trabalho colaborativo e tudo. Então, eu acho que o Música de Brinquedo vídeo, ele já nasce nesse contexto. Isso é um ponto distintivo dessa série em relação a similares anteriores no Brasil, né, a meu ver. Uma coisa que eu acho rapidinho aí para te falar é o seguinte: a gente teve um laboratório extenso, né? Música de Brinquedo começou a rodar Brasil aí em 2010, e a gente veio a gravar nossa primeira experiência com música de brinquedo aí foi em 2018, se não me engano, não é isso? E aí esse desenvolvimento, ou seja, esse jogo que o Pato Fu se propôs a fazer junto com o Giramundo no palco, ele rendeu esses frutos, né? Em francês, a manipulação, acho que, se não me engano, é jouer, né? Que é jogar. E foi muito isso mesmo. A gente entrava no palco e a gente entrava totalmente no espírito do show do Pato Fu, e o Pato Fu entrava totalmente no espírito de jogar com os bonecos. Então, isso foi criando, vamos dizer assim, uma massa que foi fermentando aí e dando estofo para a criação de gags, de pensamentos que depois vieram a ser aproveitados em roteiros, né? Especialmente pelo John, aí, que tem um humor muito, muito bem expressado dentro dos roteiros aí do Música de Brinquedo. E é muito bem aproveitado pelo Fernando Gomes. Então, acho que é muito fruto dessa experiência coletiva que a gente teve durante esse tempo todo. Uma coisa que a gente que está presente também, que é pouco visível normalmente, é que a gente fala muito da animação brasileira, dos bonecos brasileiros, da trajetória, mas uma coisa que influenciou muito a gente, principalmente os atores do Música de Brinquedo, é a trajetória do humor brasileiro, sabe? Do Chico Anísio, do Costinha, do Agildo Ribeiro, porque é a criação do bordão, né? Das gags, das características repetidas no personagem e que são rapidamente capturadas pela criança e pela plateia. Aí você começa a perceber na plateia, né? Isso acontecia nos shows também, repetindo certas coisas que eram criadas propositalmente como eixos assim da construção dos personagens. Isso é bem... Legal. Inclusive, eu senti que tem uma união de gerações aí, porque a gente tem, né, essa perspectiva ali das músicas, porque são músicas de diferentes épocas,
a gente está agora, o programa atingindo o público infantil, então automaticamente essas músicas, então a gente vai estar atingindo essas músicas históricas de gerações passadas, também com esse humor. Então isso foi intencional, realmente, essa união entre as gerações? Não sei se minha pergunta ficou clara, porque eu sinto realmente isso, que essas gerações agora, eu vejo, essa galera que está no TikTok, por exemplo, eles não conhecem músicas dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60, né? Então, Sonífera Ilha, né? Ovelha Negra, então são músicas realmente que são de gerações passadas, e casada com essa estrutura, inclusive tem elementos de 2D, elementos de boneco. Eu achei que foi uma combinação perfeita dessas gerações, conversou muito bem. Eu queria saber se realmente esse movimento foi natural ou se foi só fazendo parte, se foi um movimento orgânico de vocês. Eu acho que na parte da série a gente conseguiu amplificar a ideia do disco e do show, né? Que é usar esse repertório tão familiar a uma geração, a nossa geração, mas que essa nossa geração, a gente quando, né, minha filha agora vai fazer 20 anos, mas ali na época da gravação da música de brinquedo, ela tinha 7, né? E eu queria que ela ouvisse essas coisas que eu acho legal, assim, né? Assim, e aí a gente viu que funcionava muito nos primeiros shows. A empolgação dos pais ou dos avós, sei lá, ou dos irmãos mais velhos que iam levar as crianças era tão grande quanto as crianças estavam vibrando com o Groco e o Ziglo, né? Então, esse movimento boneco-música, extremamente pop, né? Que eu acho que são canções que você vai cantar o resto da vida. Você vai aprender Sonífera Ilha, vai cantar o Kid Cavaquinho, por exemplo. Isso vai ficar grudado em você. E ainda mais com essa informação visual tão grande que tem agora, né? Com os bonecos, e a série enfatizando em cada né, episódio dá luz a uma música, né, específica, ali a gente fica mais nesse universo dela. Isso é muito bacana, porque vai criar uma renovação de público para a gente que interessa demais. A gente não quer ser uma banda, a gente quer ser uma banda atemporal, assim, se possível. E o registro disso em vídeo agora, né, na série, pode fazer esse trabalho para a gente, como a gente fazia antigamente, só gravava a música e a música ficava para sempre, né? A música fica para sempre. A gente agora tem a imagem disso, né? E conectada com vários outros personagens, e com certeza vai criar um momento muito, muito íntimo e muito divertido, assim, no coração das pessoas, né? Sejam elas crianças ou sejam os pais que vão colocar as crianças para assistir porque eles gostam dessas músicas, né? Não vai ser uma coisa que só a criança vai gostar. É isso que é o grande segredo do música de brinquedo, é você passar por todas essas idades e as pessoas genuinamente ficarem felizes. Elas não estão, né, vou esperar acabar para ver. Não, elas querem assistir junto, né? Então, isso, botar a família para assistir junto um conteúdo legal desse, né, que historicamente, musicalmente é importante, e com essas nossas piadas, ideias que a gente teve para conectar essas pessoas diferentes, se a gente conseguir isso, né, como a gente acha que vai conseguir, realmente o ápice dessa nossa história, que começou quase despretensiosamente, assim, né, sem saber onde ia dar, e estamos ainda estreando a primeira temporada na Nick Jr., né? Que legal, nossa, perfeito. A gente sabe que, infelizmente, a gente está passando por momentos difíceis no Brasil, que a gente tende a melhorar, graças a Deus, né? Vão melhorando aí com apoio, mas a gente sabe que produções audiovisuais são muito difíceis de ser tiradas, né? Os projetos serem tirados do papel. E vocês realmente sentiram essa dificuldade, ou foi também um movimento mais orgânico? Assim, se vocês acham que foi muito difícil vocês conseguirem uma produtora que investisse, que acreditasse no projeto e estar sendo exibida. Como que foi essa jornada de vocês? Giramundos? Essa parte da produção é uma parte muito difícil por diversos motivos, né? Em primeiro lugar, porque não existem, vamos dizer assim, canais regulares de estáveis, né? De financiamento desse tipo de produção. Esses canais são muito instáveis, né? A gente viu recentemente uma situação
não menos do que catastrófica para todo um setor de produção cultural, né? Se não todo o setor de produção cultural. E essa inconstância, essa instabilidade, ela é totalmente nociva para qualquer processo orgânico. É a mesma coisa que uma planta, você interromper o fornecimento de água dela por um período extenso. Então, a planta, quando a água volta, muitas vezes ela não vive porque ela morreu. Então, enfim, isso é um ponto. O outro ponto também é que, para nós, é um aprendizado no Música de Brinquedo, e agora a gente está muito mais preparado para isso, para unir as duas forças, né? A força que é o motor criativo junto com a demanda de uma estrutura industrial de produção. Então, acho que hoje a gente é muito capaz de fazer uma produção muito mais extensa, em menor tempo, com uma eficiência maior, sem perder a liberdade e a criatividade. Então, isso é um lado importante. Sobre aquele aspecto que você estava citando da multiplicidade, da união de gerações, e que a Fernanda citou a música como elemento, realmente parece que a música de brinquedo sempre foi um encontro de gerações unido pela música, onde os pais vinham com uma memória afetiva musical e as crianças, por outro lado, traziam um outro tipo de universo de fruição para os pais, que é uma fruição meio caleidoscópica, assim, meio mosaico. Enquanto que os pais são mais mono, as crianças são 5.1, são estéreos, essa é a grande dificuldade que eu acho do Música de Brinquedo, que ela lida com um público muito, muito exigente. A criança de hoje, essa criança, estou falando a criança mesmo, na idade que vai assistir muitas vezes o Música de Brinquedo, ela é muito exigente porque a capacidade, ela já é formada, o aparato sensorial, intelectual, cognitivo dela já é formatado, já é criado, já é condicionado para apreender muitas coisas simultaneamente. Então, ela tem a referência do boneco, ela tem o desenho animado, ela tem o texto ali, ela tem a interpretação, ela tem o áudio, ela tem isso tudo junto, que muitas vezes não é visto como uma saturação pelas pessoas mais antigas, né, de outras gerações. Então, eu acho que o Música de Brinquedo coloca esses dois universos juntos, um universo afetivo, histórico da música clássica, uma música clássica do pop, né? E, por outro lado, essa visão caleidoscópica, parece a visão de aranha, né? Que tem 8 olhinhos, né? Das crianças que apreendem as coisas inteiras, de um modo só, mas muito múltiplas, né? Chamou, chefe. Estamos prontos para a nossa estreia? Mas é claro. É claro. Que estreia, hein? Como assim? Não estamos prontos para a nossa grande estreia? Eu passei para um croco, chefe. É só um minutinho, eu já volto. Só um segundinho. Eu vou fazer convite. Vai ser mais difícil do que eu pensava. Em agosto, estreia Música de Brinquedo, a série. Atenção, pessoal. Gravamos! Yeah! Aí sim. Vocês não vão se arrepender desse show.